Bem-vindos ao PlenitudeCast Vida e Negócios, o espaço de conversas verdadeiras sobre família, saúde, liderança, gestão de pessoas, empreendedorismo e muito autoconhecimento. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da Alaide. Quem é a Alaide Figueiredo? Então vamos lá. Eu sou mãe, avó, esposa, empreendedora nata, empresária há 23 anos no ramo da educação. Tenho meu sonho realizado, que é o Colégio ABC. Sou practitioner em PNL, formada em psicopedagogia, pedagogia e tenho um sonho realizado. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre esse sonho, sobre essa trajetória e sobre essa jornada de sucesso e plenitude. Escritora best-seller do livro Famílias Intencionais Estratégicas. Escrevi esse livro o ano retrasado e o ano passado lancei o meu livro Nada Me Parou. A minha missão é transformar vidas através da educação, inspirar pessoas a se tornarem muito melhores em todos os pilares da sua vida, em busca do seu sonho, do seu propósito, atingindo a plenitude com sabedoria. Quem era a Laide antes de ser empresária e educadora? Então, a minha trajetória de infância sempre foi muito. Eu sempre fui muito sonhadora, sempre fui muito disciplinada e determinada. Já desde pequena eu tinha esse sonho de ser professora, de ter a minha escola, já brincava ali de escolinha com as minhas bonecas, eu tinha ali a classe formada, então esse sonho de ser professora sempre esteve em mim. Eh, Estudei magistério, fiz a minha pedagogia, tive a minha trajetória no ramo da educação, mas eu comecei primeiro sendo bancária, então meu primeiro emprego fixo ali, carteira assinada, foi ser bancária. Ali eu aprendi muitas coisas, parte administrativa, como lidar com pessoas, muitos desafios, né, que banco é muito amplo. Então ali eu comecei minha trajetória. Passei num concurso do estado e fui ser professora. Então ali o emprego, né, fixo, aquela coisa da família, de ficar muito realizada e feliz por mim, porque agora sim eu teria um emprego garantido, né, aquela coisa, aquele pensamento do concurso público. Então passei no concurso público e fiquei conciliando banco com a escola. E foram ali 2, 3 anos, e nessa jornada de 2 empregos ao mesmo tempo, eu tive que optar por uma só. E foi uma decisão muito difícil na minha vida, porque meu salário, eu sempre falo isso, que o meu salário do vale alimentação do banco seria o meu salário inteiro do estado. Então era uma decisão difícil, como, né? As pessoas, você é louca, você vai sair do emprego já estável, você está ganhando super bem e você vai dar aula. Tudo bem que é um concurso público, mas é muito pouco, pensa bem. Então foram muitas dúvidas, foram muitas falas, né, para poder eu também não seguir. Mas eu sempre tive isso muito claro dentro do meu coração. Então, a minha opção foi: não, vou largar o banco, vou seguir o meu sonho, que é dar aula, porque eu sabia que aquele sonho era só o começo do meu grande sonho maior. E fui seguindo, peguei a minha sala, os meus 40 alunos, ali uma jovem de 18 para 19 anos, e foi um grande desafio, mas era um desafio que eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida. Trabalhei numa periferia, em Cubatão, Colégio Zenon, que me acolheu muito bem sempre, ali eu fui muito feliz. Então foram 12 anos eu aprendendo a dar aula, aprendendo a transformar ali já a vida das crianças, fazendo a diferença, porque numa escola de periferia você acaba sendo psicóloga, né? Você é tudo ali, você é tudo daquela criança, porque geralmente os pais trabalham, tem muitos pais com muita dificuldade, os pais, né, alcoólatras, então assim, inúmeros problemas que quem dá aula em periferia e mesmo em outras escolas, dependendo do bairro, né, a gente encontra muitas crianças carentes, com dificuldade de se comunicar dentro de casa.
E o professor acaba sendo ali, né, realmente o psicólogo, é o grande aliado que o aluno tem. E ali consegui ajudar muitas crianças, fui muito feliz e, ao mesmo tempo, fui conciliando o lado de abrir uma escola. Mas aí o da escola eu vou contar um pouquinho mais para frente, tá? Então, essa minha jornada de 12 anos no estado foi um aprendizado grande sobre o que é educar, o que é conviver com crianças, o que é ter uma gestão. Ali também já fui convidada para ser coordenadora do período do fundamental, mas eu não aceitei porque eu estava focada realmente nos alunos e focada no meu sonho maior, que era ter minha escola, né? Que também eu não sabia quando, mas eu sabia que esse dia ia chegar. Eu tinha essa convicção muito forte dentro do meu coração. E fui levando ali os anos, e até que um belo dia eu consegui, chegou o meu momento de estrear, de abrir o meu colégio. Eu descobri cedo que nós não nascemos prontos, mas estamos dispostos a aprender todos os dias. Teve medo de empreender? Teve dúvidas? Teve muitas vozes no ouvido? Sim, com certeza. O medo de empreender, ele sempre existe, né? E eu vindo de uma família que ninguém era empreendedor, ninguém nunca teve um comércio, uma empresa, então ficava mais difícil ainda para mim, porque os meus pais não me apoiavam, não por achar que não ia dar certo, mas por medo. Então eles tinham realmente medo que eu trocasse o certo, que é o concurso público, né? Eu estaria garantida ali até o final com uma segurança, por uma coisa desconhecida, que seria o quê? O novo, uma filha empresária, como se na família ninguém era empresário, né? Então eu não tinha exemplo. Então, para eles ficava realmente aquela insegurança. Mas eu sempre tive muita certeza do que eu queria e fui me programando. Então, continuei no estado, continuei guardando ali. Aí eu me programei para guardar ali dinheiro, uma parte do que eu ganhava mensalmente. Vendi o carro que eu tinha na época, me programei para poder manter ali pelo menos um ano de empresa, de aluguel. Então, sempre foi tudo muito programado na minha vida. Como era tudo novo para mim também, né? Nunca tive empresa, nunca abri nada. Mas, assim, um detalhe interessante, porque antes, já na minha infância, eu sempre fui de vender. Então, eu vendia muita coisa. Eu vendia joia, eu vendia coisas que eu mesma fazia, pulseiras, eu fazia pulseiras de crochê, eu mesma vendia. Eu vendia rifa, rifa de ovo de Páscoa, porque eu queria também ter um ovo de Páscoa. Quem vendesse, né, ganhava um. Então eu já tinha isso comigo. Eu ajudava minha mãe a vender as coisas que ela trazia. Minha mãe ia muito para o Paraguai, imagina, 20, 30 anos atrás, né? Tudo era novidade. Então ela trazia, eu vendia para ela no banco, eu vendia na escola. Então eu sempre fui muito empreendedora, essa parte de querer fazer, querer realizar. Então essa parte do empreendedorismo é nato meu. Eu sempre tive isso comigo. Mas virar uma empresária realmente para mim foi um grande desafio, porque a gente acha que é só abrir, né? Então, vou arrumar uma casa, vou abrir e tá tudo certo. Mas é muita coisa. Então, gente, quem é empreendedora, quem, né, a mulher que corre atrás ali, que começa do zero, não é fácil. Essa pessoa sabe o que eu tô falando. E resolvi abrir o Colégio ABC. Foi uma busca ali, sempre eu falo que é a mão de Deus junto comigo. Então, consegui um sobrado na rua que eu fui criada, praticamente um quarteirão assim para frente. Consegui essa casa de uma pessoa maravilhosa que também entendeu o meu lado de empreendedora, que estava começando ali do zero. E ela me deu uma força no aluguel. Ela falou: olha, esses 3 meses eu não vou cobrar de você, para você já organizar, deixar com carinho de escola. Então, assim, esses 3 meses foi muito importante para mim, ajudou muito. E já no ano seguinte, comecei. Começamos ali com 4 alunos, inclusive um era meu filho, mas o sonho estava ali transbordando, eu vendo tudo aquilo se tornar realidade. Eu olho para aquele sobrado, era um sobrado, né, com praticamente 4 salas.
Então eu fiz ali 2 salinhas de aula, era uma sala de leitura, aí transformei ali o jardim numa horta, o estacionamento ali virou o parquinho, a entrada. Então a escola nasceu. Muitas dificuldades? Sim. Muitas vozes para você desistir? Sim. Mas você tem que acreditar no teu sonho e principalmente no seu potencial. O acreditar, eu acho não, eu tenho certeza que o acreditar em você é o primeiro passo. Então pode todas as vozes estar ao seu lado dizendo que não vai dar certo, para que isso? Será que é a hora? Mas se você tiver essa convicção dentro do teu coração, vai. É o que até a Juliana sempre fala, a Juliana Góes. Ela fala: se te anima e te assusta, vai porque você está no caminho certo. Então eu sempre tive isso comigo. Lógico, tinha o friozinho na barriga? Tinha. Tinha o medo? Sim, mas eu também tinha coragem. Então a coragem, ela sempre me impulsionou. E assim seguimos. O colégio ele foi ali em 2003, abrimos em 2003, esse ano nós vamos fazer 23 anos de colégio ABC. Então hoje eu posso dizer que o nosso colégio, bom, antes de dizer que ele está muito bem, obrigada, eu vou contar um pouquinho da trajetória, né? Porque assim, é fácil a gente falar hoje, 23 anos depois, ele está conceituado, é uma escola referência na cidade de Cubatão, sim. Mas eu vou contar um pouquinho lá atrás para vocês, tá? Então, quando tudo era mato, né? Quando eu comecei lá naqueles 4 aluninhos, foi tudo muito desafiador, porque eu era nova, né? Então eu só sabia dar aula. Eu não sabia que depois eu conseguia ali falar com as professoras, o pedagógico, então a parte pedagógica em mim sempre foi muito forte. Então eu trazia o quê? O lado empreendedora, eu trazia o lado da inovação, aquariana nata, né? Então a inovação está aqui nos meus poros, então eu gosto muito de criar, de ser diferente, de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu já abri um colégio diferente. Então as mães ali, eu lembro que lá atrás elas falavam: nossa, começa no horário, né? Tem que vir de uniforme mesmo, né? Então, assim, eu sentia. Hoje eu olho para trás e eu vejo isso, assim, que as mães levaram um choque quando eu abri o colégio, porque eu era a única ali na cidade que tinha os limites, né? Tinha as coisas, tinha o padrão ABC. Desde que eu abri, eu falei: não vou abrir para ser qualquer escola. Eu quero ser uma escola diferente. Então, as pessoas vão ter que entender que veio uma escola realmente nova, com um novo propósito e que nós íamos para fazer a diferença realmente na vida das crianças, porque eu nunca quis abrir uma escola qualquer. Eu queria abrir uma escola para formar alunos protagonistas realmente da sua história, alunos que saíssem dali com repertório, alunos que saíssem dali diferentes, entrassem realmente. Hoje a gente trabalha do berçário até o ensino médio, então eu tenho muitos alunos, a maioria, que entraram bebê, saíram agora no ensino médio, meus netos já estudaram lá, a minha sobrinha está lá desde bebê e já está na faculdade. Então, assim, a história é muito linda. E realmente, hoje eu olho para trás e vejo tudo isso que eu plantei lá atrás, ele floresceu. E com a equipe também, né, que eu comecei, 4, 5 pessoas, minha mãe, e as funcionárias que estão lá, elas estão comigo até hoje. Então, eu tenho lá 4, 5 professoras que começaram comigo e estamos juntas há 23 anos. Então, é uma equipe muito gostosa. E ao longo desses anos, nós construímos realmente uma equipe fortalecida, uma equipe diferenciada. Elas são muito, além do preparo profissional, elas amam muito o que fazem. Então, essa é a diferença. Eu falo que hoje a diferença do Colégio ABC realmente é que cada um ali ama o que faz. Então, cada um ali trata a sua classe, a sua turma, os seus alunos, a escola em si como se fosse delas, porque elas têm essa liberdade. Como eu vivi lá atrás, né? Lá no estado, eu sabia como era gostoso você ter liberdade para você fazer a diferença na vida das crianças. E a gente não se prende somente no papel. Lógico, nós temos o sistema Anglo, que é um sistema que ele já é conceituado em todo o Brasil há mais de 65 anos, mas além do sistema Anglo,
Eu falo que a escola não é só o ensinar, né, não é só a matéria ali. Então, a gente faz muitos projetos, a gente trabalha com a escola da inteligência, né, que hoje é muito importante para os alunos, eles terem gestão das emoções. E então tudo isso faz a diferença na vida das crianças e da equipe, porque quando você tem uma equipe feliz, que acredita no propósito, acredita na cultura da empresa, todo mundo caminha junto. Então, o sucesso do Colégio ABC é o sucesso de todos. Ali não tem um que brilha, ali todos brilham junto. Então, assim, essa é a minha maior alegria, sabe? Eu fico até emocionada de falar, porque realmente o colégio é um sonho realizado. E olhando a trajetória, eu tenho muito orgulho de tudo que foi construído. Quantas vezes eu pensei em desistir? Muitas. Quantas eu desisti? Nenhuma. As pessoas perguntam muito quais são os maiores desafios que eu já enfrentei em ter uma empresa e estar consolidada hoje há 23 anos. Bom, desafios foram muitos, então, desafios financeiros, desafios emocionais. Você tem que estar muito bem preparada, muito bem calçada, com uma equipe que te apoie em todos os aspectos. Então, assim, eu saí da a pedagoga, que só sabia ali, né, a parte de professores, reunião, vamos montar pauta e apostilas e ensinar. Isso tudo era maravilhoso, era o que eu sabia. Só que quando você vira empreendedora, você tem a tua empresa, você tem o teu CNPJ aberto, aí vem todo aquele movimento que você não conhecia. Então, no meu caso, era tudo muito novo. Então, a gente tinha que passar por fiscalizações constantes, né, de prefeitura, fiscalização de vigilância sanitária, a parte de alimentação, de nutrição, bombeiro. Então, são muitas coisas que, assim, às vezes vinham denúncias que também, como era uma empresa nova, às vezes até dos concorrentes, não sei, mas tinha algumas denúncias, a gente tinha, ai meu Deus, e agora? Mas sempre estava tudo certo, sempre estava tudo dentro da lei, né? Porque uma coisa que eu prezo muito é a credibilidade. Então, a minha palavra, ela vale mais do que 1000 assinaturas. Então, se eu falei, eu vou manter. Então, essa parte de credibilidade também é muito forte. Os pais, eles têm muito isso no colégio, sabe? Se a gente fala, realmente é o que vai acontecer. Então, essa parte de tudo novo, jurídico, você tem uma consultoria, e a escola vai crescendo, e você vai tendo muitos funcionários, você vai tendo uma equipe que requer muita atenção. Aí você tem que ter a parte de gestão das pessoas, depois você tem que ter uma liderança treinada, uma liderança que realmente olhe a equipe com olhos de amor, com olhos de cobrança, com olhos de realmente parceria. Porque uma coisa muito importante que eu vejo no meu colégio é a liderança. Então, isso eu já trouxe lá de trás. Desde que eu abri o colégio, a gente tinha o costume de fazer muitas reuniões. Então, eram reuniões semanais, reuniões mensais. Então, esse treinamento, essa preocupação com a equipe, eu já trago lá de trás. Porque a gente fazia reuniões semanais, reuniões mensais, reuniões de alinhamento de 15 em 15 dias. Então, assim, eu sempre achei muito importante, porque assim, você não deixa nada para trás, você já vai arrumando ali as coisas que vão acontecendo errado na semana, você já corrige, você já programa o próximo mês, você já programa o semestre. Então, hoje o nosso colégio, ele sempre já tem tudo muito programado. Agora, semana que vem, a gente já vai programar o segundo semestre todo. A gente já tem agendado as nossas formaturas. Então, assim, é tudo muito adiantado. Então, eu prezo muito por essa qualidade e eu acredito que a organização, ela faz toda a diferença na vida da pessoa, na vida do empresário. Toda a regra, né? Tudo que você planeja, ele acontece. Então, o planejamento é um item número 1, assim, da minha gestão. A liderança, gestão de pessoas, gestão de processos. É muito importante cada um saber o que realmente tem que fazer. E a gente sempre lembra, né? Essa frase já virou um mantra dentro do colégio, né? Que o óbvio precisa ser dito. E realmente precisa, porque você combinou ali numa reunião. Mas você tem que estar ali, o líder tem que estar de olho, tem que estar cobrando, ele tem que estar vendo se realmente os combinados estão sendo feitos. Então a liderança realmente
Eu falo que é vistoriar todos os dias. E realmente, se você vê que é óbvio para quem? Às vezes é óbvio para você, mas não para a pessoa, né? Então a cobrança, a dar a mão ali, vamos junto, tô com medo, vamos com você. Então, assim, esse é um lado muito forte da nossa escola, da nossa equipe, e graças a Deus. Sempre as pessoas que passam por ali, e realmente não passam muitas, porque as pessoas que estão ali na equipe são pessoas que estão comigo há muito tempo. As minhas coordenadoras estão há 5, 10, 15 anos na equipe, professoras muitas comigo desde que eu abri. Então, a nossa equipe pedagógica, administrativa e gestora é uma equipe muito coesa e nós temos o mesmo propósito. Então, acredito que esse é realmente o grande sucesso do nosso colégio. Muitos perguntam quais são os desafios emocionais que um dono de escola tem, que o empresário tem. Eu digo por mim, né? Eu carreguei sempre muita coisa ao mesmo tempo, sempre quis resolver tudo sozinha, sempre fui muito perfeccionista. Hoje eu vejo que eu fui muito controladora, sou um pouco, mas eu estou conseguindo me libertar. Mas esse cuidado, essa atenção, esse querer dar conta de tudo, uma hora a conta chega. E eu tive um burnout ao longo dos anos, né? Depois de mais ou menos 10 anos de colégio ABC, veio ali uns sintomas estranhos, eu comecei a me sentir um pouco perdida, eu tinha taquicardia, mão gelada, o coração disparava, eu não conseguia colocar o uniforme do colégio, não conseguia nem ver a cor, azul e amarelo. Então foi um momento muito difícil da minha vida, porque assim, eu vi a construção, né? Eu vi o crescimento do colégio, vi o crescimento das unidades, né? O meu sonho crescendo, o meu sonho ali sendo realizado, e um belo dia eu acordei com esses sintomas. Ah, vai passar, deve ser estresse, né? Aí fui procurar ajuda, procurei ali a minha psicóloga e fizemos alguns trabalhos alternativos, mas assim, durou muito tempo. Eu fiquei 1 ano e 3 meses, mais ou menos, sem conseguir ir na escola. Então eu ia para o colégio, parava na porta, ficava dentro do carro, mandando recado para um, para outro. Ah, estou aqui, tal. Vou ali na minha mãe, porque minha mãe morava ali 2 quadras do colégio. Ficava fazendo hora na minha mãe, e ali com o coração palpitando, e sempre com aquele, ai, não vou, não sei se vou, não sei se não vou. E foi isso. Até que um belo dia eu chamei a equipe, né, as coordenadoras, minha irmã, e falei, não consigo mais. E pensei, vou entrar com medicamento, o que que eu preciso fazer? Então, assim, chegou a hora de parar. Então, o corpo, ele pede pausa. Quando o corpo pede pausa, você tem que obedecer, porque o nosso corpo ele dá sinais. E esse período do burnout para mim foi um período de reflexão de vários aspectos, né? Então, primeiro refleti o porquê que deu aquilo, né? O porquê que aconteceu comigo. Então, eu olhei para trás, mas assim, a gente fala, olhei para trás. Hoje eu falo isso, mas na época eu chorei, eu me descabelei, porque comigo, meu Deus do céu, né? Cheguei, lutei tanto, trabalhei tanto para chegar aqui, não consegui ver minha escola. Então foi muito difícil para mim. Foi bem assim, sofrido. Eu não conseguir ir, sabe? Aquele sentimento de impotência. E agora? Como é que vai ser? Mas o lado bom de tudo, né? Porque a gente tem um aprendizado, tudo a gente tem que tirar um aprendizado. E tudo que acontece na minha vida, se cai uma folha aqui, eu falo, caiu porque tinha que cair, é da vontade de Deus, é um aprendizado. Então, tudo que acontece na minha vida, eu tiro para aprendizado. Burnout. O que que eu tirei? Primeiro item, saúde. Então, realmente, eu vi que eu tinha que olhar mais para mim, tinha que respeitar o meu corpo, respeitar o meu momento e entender. O que que eu fiz? Não, eu consegui não entrar com medicamentos, mas eu tive que realmente me afastar do colégio. E para quem é o dono, sabe, quem é o dono que vive o negócio, sabe que é muito difícil você se afastar do que é teu, do aquele sonho, né, de estar ali. A gente tem aquele pensamento de que, o olho do dono que engorda o gado. Eu cresci com essa frase, né? Eu fui criada com essa frase. Então imagina, o olho do dono que engorda o gado e o dono não está. Eu falo, vai, minha escola daqui a pouco vai fechar, vai falir, né? Aquele pensamento sabotador.
mas eu consegui graças à minha equipe. Então é o que eu falo, você ter uma equipe treinada, uma equipe que realmente te acompanha, sabe para onde você quer ir, conhece a cultura da empresa, você tem ali os seus aliados. Então, nessa minha fase do burnout, eu passei praticamente o bastão para as meninas e as levaram lindamente, me comunicavam todos os dias. Aconteceu isso, já resolvemos, foi isso, a festa foi linda, foi ótimo, fizemos a reunião de paz, aconteceu, teve a festa e foi indo. Então, assim, aos poucos eu fui entendendo que dava para delegar. Então, o meu maior aprendizado com o burnout em referência à escola foi que eu tinha que aprender a delegar, porque eu tinha uma equipe treinada. Então, eu sempre fiz isso, mas era difícil para mim entender. Mas eu pensei, bom, se eles estavam treinados, eu já me preparei para esse momento de um dia que eu precisasse até me aposentar, né, lá na frente, e ali elas mostraram que realmente daria. E foi esse 1 ano e 3 meses, eu fui me recuperando, eu fui me afastando um pouquinho dos problemas, né, tentando tirar esses problemas rotineiros da escola. E hoje eu vejo que era um acúmulo, né, que realmente nesses primeiros 10 anos eu levava tudo sozinha. Eu era aquela pessoa que olhava pilhas e pilhas de agenda dos alunos que eu tinha, eu queria ter o controle. Mesmo a professora já tinha olhado, ela já tinha avistado, já estava tudo certo, mas eu queria olhar. Então, assim, realmente hoje eu vejo que eu trazia muita coisa para mim que não precisava. E com o burnout, aprendi a delegar, porque eu já tinha uma equipe treinada, graças a Deus. Então, para mim foi mais fácil, né? Essa aceitação. A parte da saúde, né? Aprendi a olhar um pouco mais para mim, me respeitar e saber que eu não preciso estar o dia inteiro, eu posso estar meio período, porque eu tenho uma equipe que me representa. E olhar realmente um pouco para mim, de ter meu tempo, de ter a minha vida, de ter o meu período onde eu possa me realizar como pessoa. Porque até então eu sempre me preocupei 24 horas com a minha escola. Eu vivia, respirava, acordava, tudo. Se eu viajasse, eu viajava para ver coisas da escola, era para comprar coisas para a escola. Então, foi muito amor, foi muita dedicação. E assim, eu não me arrependo, porque eu me entreguei de corpo e alma, porque realmente eu amo, porque era o meu sonho realizado. Eu esperei muito para aquilo, né, para aquilo acontecer. E realmente aconteceu. O sonho veio junto um burnout, mas a importância de você ter uma equipe treinada que te apoie. E dali para frente eu virei a página e logo em seguida também veio a pandemia. Então foram vários acontecimentos ao mesmo tempo que se eu não tivesse um equilíbrio emocional, uma equipe alinhada ao meu propósito, realmente acho que eu teria entrado ali numa crise, né, muito forte. Eu nem sei se eu teria saído. Quando o autoconhecimento entrou na minha vida e qual a importância dele? Bom, após o burnout, após vários desafios, né, pandemia, foi uma crise muito forte para as escolas. Quem tem escola sabe, né? Muitas escolas fecharam, chegamos a perder ali mais de 50% da educação infantil, porque não era o ensino obrigatório, né? Então os pais tiravam, porque não tinha cabimento realmente, né? Ficar na escola, não podendo ir, não tendo contato com outras crianças. Então foram muitos desafios, mas eu pensei, né? Bom, nós temos a nossa estrutura montada, uma equipe fortalecida, entramos ali com todos os recursos que precisava, não mandamos ninguém embora, não dispensamos ninguém. Então, assim, isso é uma alegria muito grande que eu tenho comigo, é um orgulho. A equipe realmente deu a mão. O nosso lema era ninguém solta a mão de ninguém. E realmente, eu vou chorar, porque eu fico sempre emocionada quando eu lembro disso, porque teve pessoas ali que eu fiz uma reunião com o jurídico, tudo, né? E teve pessoas que levantaram na reunião e falaram: não, Xalaide, a gente está com você sempre honrou os seus compromissos, né? Então, ai, gente, desculpa. E naquele momento que eles levantaram, né, e falaram: não, nós estamos com você.
ali eu pensei, né, não, realmente, tudo que eu fiz valeu a pena. E mais uma vez, eu agradeci muito e falei: "Nossa, realmente, a minha missão, ela é muito linda, ela está sendo cumprida e eu só agradeço". E novamente, né, eu falo, aonde que entra o autoconhecimento em tudo isso? O autoconhecimento ele veio para realmente me ajudar a me fortalecer, a me conhecer melhor. Então, assim, a gente vai levando uma vida muito no automático. Então, ali, empreender, filho pequeno, sai de um emprego e muitos desafios, escola crescendo, começamos com sobrado, daqui a pouco, hoje nós estamos com 3 unidades, 3 prédios, 4 prédios, junto com a Fundamental 2 e médios. Assim, hoje nós somos uma escola referência na cidade de Cubatão, uma escola com 23 anos, né, como eu já havia falado. E tudo isso tem um peso de uma responsabilidade. E eu entrei ali de cabeça sempre. Sempre fui muito, gosto de tudo muito impecável, tudo muito correto, tudo muito. Realmente o perfeccionismo ele ainda faz parte de mim. Mas hoje, com o autoconhecimento, eu consigo lidar melhor com tudo isso. Então eu fui buscar muitos cursos, muitas imersões, buscar realmente quem é a Laide, aquela coisa de quem é a Laide por trás das câmeras, quem é a Laide que quando ela não é a empresária, né? Então consegui olhar um pouco mais para dentro, me conhecer, respeitar a minha saúde mental, porque se a gente não tiver com o mental equilibrado, a gente não consegue nada, né? Então ali consegui me alinhar. E foram vários anos de busca, vários anos de aprendizado. Eu sou uma pessoa que eu não paro nunca. Eu gosto sempre de aprender, gosto de me conhecer. Eu sempre estou buscando tanto treinamentos para a escola, treinamentos para a equipe, treinamentos para mim como pessoa, como me desenvolver. E então essa minha busca de autoconhecimento, ela foi muito importante porque a gente consegue ressignificar muita coisa, né, que você trazia como peso lá atrás, muitas limitações, medos, muitas angústias. Então, com o autoconhecimento, você consegue fazer uma ressignificação das coisas que você tinha como crença. Então, você tem um outro olhar. E isso também a maturidade traz, né? Hoje eu venho com 55 anos e já estou numa idade madura, né? Como eu falei, já sou avó. Então a gente, lógico que isso, essa idade, essa maturidade também te ajuda nessa questão do autoconhecimento, né? E hoje eu uso muito essa palavra, né? Plenitude, porque para mim plenitude é você estar bem consigo mesma. Então você tem que estar bem no seu lado profissional, no seu lado pessoal, com os amigos, a parte de autoconhecimento. Então é uma plenitude geral para você atingir realmente aquela parte de maturidade. E depois dessa minha trajetória de escola, de sucesso, de sonho realizado, veio a vontade de escrever um livro. E muitas pessoas perguntam: por que você resolveu escrever esse livro? Nada me parou. Bom, esse livro, ele também foi um sonho que eu realizei. Eu sempre tive essa vontade de escrever, e de uns 5 anos para cá essa vontade ficou mais latente. E eu aproveitei os 22 anos do Colégio ABC, porque eu tenho uma coisa ali muito próxima ali do 22, então tudo que é 22 acontece de bom na minha vida. Esse número é um manto ali que eu carrego para mim. Até coloquei no livro fiz um capítulo sobre o 22. Então, nesses 22 anos de Colégio ABC, foi o ano que eu lancei meu livro. E esse livro, Nada Me Parou, ele vai muito além de uma autobiografia. É o livro onde eu falo sobre coragem, a coragem de ir além, de você não desistir dos seus sonhos, de você ser uma pessoa que você veio para você realmente ser a pessoa que você veio para ser, né? E não você ficar ali carregando crenças, carregando pesos que não são seus. Então ali eu conto um pouquinho da minha trajetória mais a fundo, né, com coisas mais delicadas, até da minha saúde também, da minha parte de vida familiar. E o meu divórcio foi uma das fases mais difíceis da minha vida, porque eu fiquei 22 anos casada, olha o 22 aí de novo. Fiquei 22 anos casada, tive um relacionamento muito bom, muito feliz,
pai exemplar, amoroso, carinhoso, mas faltava o quê? Faltava o meu amor, aquela paixão, né? E eu sempre fui levando, levando. Mas chegou uma hora, né, que você tem ali o teu autoconhecimento, você já tá pronta, você já passou dos. Eu tava ali com 45 para 46 anos, então assim, atingi aquela idade madura, estava ali naquela fase de pré-menopausa, então os hormônios estavam à flor da pele, aquela loucura, né? De você estar ali irritadíssima, insegura, indecisa, e ali eu tomei a decisão de me separar. Foi um divórcio amigável, a gente é amigo até hoje, a gente se resolveu, vamos fazer, vamos, vamos, e deu tudo certo. Mas foi muito difícil, por quê? Porque eu vinha assim trazendo crenças, né, de família. Eu falo que os ancestrais, né, tudo isso interfere. Então a gente vai trazendo aquelas correntes, aquelas amarras que não são nossas. E na hora que você tem ali a coragem de dar aquele primeiro passo, então assim, foi muito transformador para mim. Ali eu renasci, eu tive coragem realmente de ter uma nova vida, né? Então no meu livro, além dessas fases de crenças, de desafios, eu conto um pouquinho também do empreendedorismo, de tudo que a gente falou um pouco aqui hoje, mas eu conto mais detalhado. Conto também um pouquinho do nosso da cultura do Colégio ABC, né? Eu até criei ali um ABC da nossa cultura, que seria um A de alma, que tudo que você tem o propósito, tudo que você quer fazer com amor. Então você precisa ter o A de alma. Eu criei ali uns 3 pilares. Seria o alma, o B de base, que seria a base, o que que seria? Os processos, tudo organizado, o que que você vai fazer, para que direção você quer seguir. E o C de conexão de pessoas, ali entra a empatia, entra a liderança, a gestão, o gostar do que você está fazendo, né? Então ali eu detalho também um pouco mais do empreendedorismo, falo sobre gestão de pessoas, sobre gestão de liderança e principalmente sobre gestão de tempo, porque o empresário, ele depois de um tempo, ele também acha que tem que ficar ali escravo do negócio. Mas não, como eu já falei aqui durante todo esse podcast, nós temos sim que delegar, confiar nas pessoas e conseguir ter o nosso tempo de gestão para nós mesmos, né? Porque se a gente tá bem, a gente consegue passar muito mais confiança, a gente está mais leve, a gente está ali com o nosso horário para nossa leitura, para nossa formação, para estar pronto para entregar para a equipe. Ali a gente está inteiro, né? Então é muito importante você cuidar de você primeiro, como diz no avião, você coloque primeiro a máscara em você, para depois você ajudar outras pessoas. Então essa parte de você se cuidar é muito importante. Trago isso no livro, trago sobre também os pilares da plenitude, que seria você se cuidar, você ter o seu tempo ali de atividade física, você ter o seu tempo para cuidar da tua alimentação, porque hoje em dia a gente sabe que se você não cuidar do teu corpo, né, lá na frente você vai ter que cuidar da tua doença. Então essa parte de cuidar do seu físico, você cuidar da sua mente, ter boas amizades, ter ali aquele círculo de amigos, o teu momento de leitura, você fazer a sua higiene do sono. Então, eu trago muito essa parte, né? Porque assim, a gente tem que mostrar também que você pode sonhar, você pode realizar. Você tem a parte do sonho, a parte de realizar o seu sonho no teu negócio. Passei dificuldades, mas eu consegui sair. Tive muitas crenças, mas eu consegui me ressignificar. Então, eu trago toda essa parte da minha vivência. No final também falo, tenho algumas perguntas e para vocês responderem. Então, as pessoas que leram meu livro, elas falam muito sobre nossa, as perguntas que eu respondi lá foi muito boa para mim. Nossa, eu não sabia que eu não tinha aquele sentimento, eu não sabia que eu não tinha tempo para mim. É um livro que fala realmente de empreendedorismo, meio que uma autoajuda também, por que não? Autoconhecimento e uma vida plena. E você que não tem ainda o livro Nada Me Parou, está aqui na descrição. Você pode pedir. É um livro que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e vai ser um impulso muito grande para você. E como em todos os episódios eu pergunto o que é plenitude para você, eu vou responder aqui para mim. A plenitude para mim é estar em paz comigo mesma, é estar feliz, fazendo coisas simples. Eu tendo ali o sossego do meu lar,
eu tenho o tempo de leitura, eu tenho meu tempo de me cuidar, estar com as pessoas que eu amo, viajar, conseguir delegar a minha escola, confiar nas pessoas que eu trabalho. Eh, Acredito que eu estou vivendo uma fase plena. Essa minha fase dos 55 anos, ela veio com muita sabedoria, muita maturidade e me considero hoje uma pessoa vivendo na plenitude. E chegamos ao final de mais um episódio. Espero você na próxima semana.